Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Audiência pública. Bom dia, a TV Câmara no canal 6 do Sistema NET de TV a cabo e os canais da Câmara no YouTube e Facebook, disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br, passam a transmitir ao vivo a audiência pública de finanças, referente ao primeiro quadrimestre de 2020. O secretário municipal da Fazenda, João Valério dos Santos Isgária, comparece à Câmara para divulgar o balanço das receitas e despesas efetuadas pela Prefeitura entre os meses de janeiro e abril deste ano. E devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, não há público nas galerias do Poder Legislativo. Os vereadores participam por meio de videoconferência e a população pode fazer perguntas pelo WhatsApp 18 99683 0748. Lembrando que essa prestação de contas é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a realização de audiências públicas a cada 4 meses para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais. Quem conduz os trabalhos é a presidente da Casa de Leis, vereadora Tiesa. Bom dia a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação da Câmara, desta vez de modo remoto, em razão das restrições relativas à pandemia da Covid-19. Estamos iniciando a segunda audiência pública do exercício de 2020, exigida pela Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Assim dispõe o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o fim dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Nesta audiência pública, o Poder Executivo Municipal fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Informamos a todos que, nos termos da Resolução 1722 de 2009, que dispõe sobre a realização de audiências públicas no Poder Legislativo, esta será seguida nesta ordem. O Executivo fará sua exposição em até 30 minutos. Concluída a exposição, o Executivo ficará à disposição para responder perguntas e esclarecer dúvidas relacionadas ao assunto que forem apresentados pelos vereadores e pelo público interessado, formuladas da seguinte forma, quer dizer, que os vereadores e o público poderão formular questões. Os vereadores participantes desta audiência, pelo aplicativo de videoconferência, poderão solicitar suas inscrições junto à presidência e fazer seus questionamentos de forma verbal, mediante ordem de inscrição.
O público que tiver interesse em se manifestar deverá formular seus questionamentos exclusivamente pelo WhatsApp 18 99683 0748. As perguntas serão repassadas para o Executivo, no caso, o senhor João Valério dos Santos Isgalha, secretário de Finanças, que responderá, da Fazenda, né, senhor Isgalha, desculpa, que responderá pelo tempo de até 3 minutos. A presidência determinou a publicação e o encaminhamento para as pessoas que compõem o cadastro da Câmara deste comunicado, convidando para a participação nesta audiência pública, desta vez pelos meios de comunicação da Câmara. Com a palavra, senhor secretário da Fazenda, João Valério dos Santos Isgalha, a quem damos boas-vindas, e também a equipe técnica mínima, né, que hoje comparece aqui para dar assessoria. Em razão do Covid-19, a gente fez bastante restrições. Então, senhor Isgalha, por até 30 minutos, o senhor tem o microfone à sua disposição. Nesta reunião de audiência pública, bom dia, vereadora Tereza, presidente da Câmara, senhores vereadores que participam da videoconferência. Estamos aqui em cumprimento ao que determina a legislação pertinente, no caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, determina que até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente. Neste ato, estamos realizando essa primeira audiência relativamente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2020 e, muito embora os relatórios tenham sido já publicados nos meios oficiais, a intenção é demonstrar de uma forma um pouco diferente a realização do orçamento e das demais atividades financeiras do município. E, neste instante, nós queremos demonstrar aqui para vocês, através dos relatórios que nós temos aqui, que estão sendo publicados aqui no telão, e acredito que também para os que estão participando da reunião, acho que já tenham também de posse o relatório. Nesse primeiro quadro aqui, nós estamos demonstrando a posição das receitas correntes e de capital desse primeiro quadrimestre, comparando o que foi orçado, o que foi arrecadado, o que foi realizado no quadrimestre anterior, no caso, o quadrimestre de setembro a dezembro de 2019, em comparação com esse primeiro quadrimestre de 2020, que é de janeiro a abril. Esse quadro primeiro demonstra aí que nós tínhamos aqui para receitas correntes uma previsão orçamentária de arrecadação de 642.602.647, e no quadrimestre, o realizado no quadrimestre anterior, em 2019, foi arrecadado 182.451.000, e neste quadrimestre atual, 227.396.000, representando, nesse quadrimestre, uma arrecadação de 35% em relação àquilo que está programado para o exercício. No caso das receitas de capital, a previsão orçamentária era de 65.917.000, e nós demonstramos que no último quadrimestre de 2019, houve uma arrecadação de 11.866.000. Nesse primeiro quadrimestre, nós arrecadamos até agora 1.074.000.
o que representa 1,63% do previsto. E depois nós temos as intra-orçamentárias. As receitas intra-orçamentárias são aquelas que nós transferimos entre os órgãos e poderes da administração, né? No caso, a Câmara, no caso, o Departamento de Água e alguns fundos que nós temos aqui, que participam do orçamento, por isso que ela chama intra-orçamentária. Há uma previsão de 2.246.000 e demonstramos aí que em 2019, no último quadrimestre, foi feito o repasse de 558.000 e neste primeiro quadrimestre de 2020, 848.000, representando 37,76% do previsto. A receita total, a previsão é de 715 milhões. O ano passado, no último quadrimestre, realizamos 194 milhões. Neste quadrimestre, 229 milhões, o que representa 32% da previsão total do ano. Tá certo? Depois nós temos um quadro aí que demonstra, que faz uns gráficos mostrando como foi o comportamento, para ter um visual um pouco diferenciado. Galo, um instantinho só para a gente ver a questão da imagem. Essa imagem que o senhor aparece é a mesma que é transmitida na televisão? Porque talvez... então talvez fosse o caso de dar uma ajeitadinha para que o público pudesse ver. Ah, tá vendo os quadros. Ah, então tá bom. Então tá jóia. Tá. Perfeito. Tá certinho, então. Desculpa, pode continuar. Obrigada. Tá certo. Da mesma forma, nós temos um quadro aí que dá uma demonstração um pouco mais distribuída da realização das receitas, demonstrando elas por natureza. Eu vou citar aqui as principais receitas. As principais receitas correntes são as tributárias, cuja previsão orçamentária é de 186 milhões, e nós arrecadamos, nesse primeiro quadrimestre, 77 milhões, representando 41,54%. Destacamos aqui que nessa receita tributária estão incluídos o ISS, o IPTU e todas as receitas de tributos do município. Ela representa no primeiro quadrimestre um comportamento um pouquinho melhor, em razão de que, no caso do IPTU, há uma arrecadação maior, porque a prefeitura oferece um desconto para quem paga à vista. Então, por isso que o comportamento dela é sempre um pouco melhor. Depois temos as receitas de contribuição, receita patrimonial. E outro destaque aqui são as transferências correntes, onde estão incluídas todas as transferências que vêm do poder público federal e estadual. A previsão nossa inicial era de 465 milhões. No último quadrimestre de 2019, nós arrecadamos 140 milhões. Nesse primeiro quadrimestre, 159 milhões. Ela representa 34,19% da previsão inicial. Tá certo? Depois tem outras que são de caráter também importante, mas a representatividade dela em termos financeiros são um pouco menores. E demonstra também abaixo as deduções que são feitas. No caso específico, são deduções que são destinadas ao Fundeb. Tá certo? A nossa previsão total aqui era de 55 milhões. Houve uma dedução só nesse primeiro quadrimestre de 19 milhões, que representa 34,30%, está dentro da proporcionalidade, né? Da mesma maneira, nós demonstramos aqui as receitas de capital. Temos operação de créditos, que neste exercício ainda não houve nenhuma entrada aqui, né, demonstrada, e outras transferências de capital,
que são recursos que vêm de outras esferas de governo e que são destinadas ao município para a realização de algum investimento. No caso desse primeiro quadrimestre, houve uma receita de 1 milhão. No quadro seguinte, tem um gráfico demonstrando aí a participação da receita corrente de cada uma delas, né? E proporcional à arrecadação total. No caso, a realização. Esse próximo quadro, ele mostra de maneira sucinta também a arrecadação comparando o primeiro quadrimestre de 2019, quer dizer, janeiro e abril de 2019, com janeiro e abril de 2020, para dar uma comparação um pouco melhor do comportamento da receita. No caso das receitas correntes, no primeiro quadrimestre de 2019, para um orçamento, foi realizado 217.945.000 e era contra uma meta que era de 653 milhões. Para este exercício, a meta de 647 milhões, foi realizado 227 milhões. Um comportamento ligeiramente melhor que o do ano passado, mas ainda inferior se nós considerarmos a inflação do período. Nas receitas de capital, a realização no primeiro quadrimestre de 2019 foi de 3.508.000 contra 1.074.000 neste primeiro quadrimestre. E depois temos a intra-orçamentárias, que são as transferências, como eu já expliquei, entre órgãos e entidades da administração pública municipal. Da mesma forma, tem um gráfico demonstrativo na página seguinte, mostrando aí, comparando, né, cada trimestre e cada tipo de receita corrente ou capital, comparando o primeiro trimestre de 2019 com 2020. Depois temos também o comparativo do desempenho, que é o orçado com o realizado, também de forma gráfica, né? Mostrando aí, que já está demonstrado em valores no quadro anterior. Nesse próximo quadro, nós fizemos uma demonstração das principais receitas do município, que talvez os participantes da reunião ou as pessoas, a comunidade em geral, têm mais familiaridade. Quando se fala de IPTU, de ISS, de FPM, ICM, né? Então, esse quadro procura mostrar essas principais receitas, como foi o comportamento delas, tanto nesse quadrimestre quanto no quadrimestre anterior, quer dizer, de setembro a outubro de 2019 e de janeiro a abril de 2020. No caso do IPTU, a nossa meta para este exercício é de 45 milhões. No quadrimestre anterior, quer dizer, de setembro a outubro de 2020, foi arrecadado 5.080.000. E já nesse primeiro quadrimestre, 27.080.000. Essa divergência grande entre um quadrimestre e outro, no caso do IPTU, como eu já tinha explicado anteriormente, se refere ao fato de que no primeiro quadrimestre, de janeiro, fevereiro, março, é dada a oportunidade para o contribuinte quitar o seu carnê de IPTU à vista, onde é oferecido um desconto. E uma grande parte da população faz essa opção de pagar à vista. Por isso que a arrecadação maior, normalmente, é no primeiro quadrimestre. Depois, nos quadrimestres seguintes, aí só vai restar os que estão pagando parceladamente. No caso, fica uma população um pouco menor pagando e dividido pelos meses restantes do ano, né? Então, por isso que dão valores menores. No caso do ISS, por exemplo, já é diferente. O ISS ele é mais homogêneo. Ele trabalha mensalmente, né? Não tem essa opção de pagamento à vista, porque ele depende da produção. No primeiro quadrimestre de
do último quadrimestre de 2019, de setembro a outubro, foi arrecadado 20.520.000. Nesse primeiro quadrimestre de 2020, 19.284.000. Uma ligeira queda aqui. Forçada, evidentemente, pelo mês de abril, onde houve o oferecimento aí de uma prorrogação de prazo, houve prorrogação por parte do governo federal também, do Simples, que influíram na arrecadação do ISS. Por isso que ela é menor nesse primeiro quadrimestre aqui. E depois nós temos o FPM, de uma previsão total de 61 milhões, nós arrecadamos neste quadrimestre de 2020 19.790.000, contra 17.799.000 no último quadrimestre de 2019. O ICMS, uma previsão de arrecadação total no exercício de 119 milhões. Arrecadamos neste primeiro quadrimestre 30 milhões, contra 35 milhões em setembro a dezembro de 2019. Também uma ligeira queda aqui no ICMS, em função, evidentemente, desse período de quarentena que passamos aí, estamos passando, né, desde março, de final de março, e estamos até agora com ela. Isso representou uma queda na arrecadação do ICMS. E, evidentemente, influi diretamente no repasse aos municípios. No caso do IPVA, também o IPVA também ele é diferenciado, porque a arrecadação maior do IPVA normalmente é nos 3 primeiros meses do ano, onde são oferecidos parcelamentos para quem já possui o seu veículo, né? Então, nós arrecadamos de IPVA 25 milhões no primeiro quadrimestre, contra 5 milhões no quadrimestre de setembro a dezembro. É que nos meses seguintes, de abril a dezembro, pagam IPVA aqueles que adquirem novos veículos, que estão sujeitos a pagamento do IPVA mensal. No início do exercício, todos os possuidores de veículo pagam. Então, por isso que a arrecadação é bem maior no começo do exercício. No caso do Fundeb, a previsão anual é de 86 milhões. Nós arrecadamos de setembro a dezembro de 2019 30 milhões, contra 32 milhões de janeiro a abril de 2020. O Fundeb, como todos sabem, é destinado à educação. Depois nós temos aí um gráfico mostrando, paralelamente, né, o comportamento do ICMS, do ISS, do Fundeb, do IPTU, do IPVA, do FPM, mas fazendo uma comparação dos 3 exercícios, dos 2 últimos exercícios, mais o exercício corrente até o momento, relativamente ao acumulado, correto? Também em relação aos quadrimestres correspondentes. Em sequência, nós temos uma demonstração do comportamento da despesa. Da mesma forma, nós estamos demonstrando, como demonstramos lá as receitas correntes e as de capitais, nós estamos aqui também demonstrando as despesas correntes e de capital. No caso das despesas correntes, há uma previsão de 612 milhões para o exercício. No quadrimestre de setembro a dezembro, foram gastos 188 milhões, e nesse quadrimestre atual, 155 milhões. Isso relativamente às despesas realmente liquidadas, quer dizer, são aquelas compras que se cumpriram nesses quadrimestres, certo? Que foram compradas e entregues, realizadas com sucesso. Um gasto um pouquinho menor, em razão também da contenção de despesas em virtude da queda de arrecadação. No caso das despesas de capital,
há uma previsão de 114 milhões para o exercício. No quadrimestre anterior, foram gastos já e liquidados 12.309.000 e no quadrimestre atual 10.623.000. Depois nós temos as despesas intra-orçamentárias, como eu já expliquei, que é entre os órgãos e entidades da administração municipal. Em sequência, tem também um gráfico aí, para quem está acompanhando ou que tem a apresentação, ele tem um gráfico demonstrando a participação tanto das despesas correntes em relação à previsão orçamentária, comparando como está se comportando no quadrimestre. Isso dá uma ideia de o que pode acontecer até o final do ano, tá certo? Da mesma forma, temos esse quadro, mas comparando as despesas também com o quadrimestre anterior, certo? Ela repete aquele outro quadro, então esse aqui não há necessidade de mostrar novamente. Aí nós temos aqui um quadro demonstrando a distribuição das despesas por natureza. Também, no caso, as despesas liquidadas, quer dizer, aquelas que foram adquiridas, entregues e cumpridas normalmente. Há uma comparação também entre o quadrimestre anterior, quer dizer, setembro a dezembro de 2019, com o quadrimestre atual. As despesas de capital, 12.309.000 no quadrimestre de setembro a dezembro, e no quadrimestre atual, 10.623.000. Há uma divisão aí separando essas despesas de capital, que é investimentos, inversões financeiras, e o quadrimestre atual também dividindo aí. Da mesma forma, há um gráfico demonstrando a participação de cada uma dessas despesas. Na sequência, nós fizemos também uma demonstração comparando o primeiro quadrimestre de 2019 com o primeiro quadrimestre de 2020. As mesmas despesas correntes, né? Num orçamento de 2019, num orçamento de 565.000 para despesas correntes, foi gasto 144.911.000 no primeiro quadrimestre. Em 2020, para um orçamento de 612 milhões, foi gasto 155 milhões. Está seguindo mais ou menos uma proporcionalidade. As despesas de capital, no primeiro quadrimestre de 2019, foi gasto 7 milhões para um orçamento de 70 milhões. Nesse quadrimestre atual, foi gasto 10 milhões para um orçamento de 114 milhões. Depois temos a intra-orçamentária, que são, como disse, as transferências entre órgãos e entidades da administração municipal. Da mesma forma, tem um gráfico demonstrando esse desempenho. São dois gráficos, aliás, né? E, em sequência, nós temos um quadro que faz uma demonstração um pouco mais detalhada, demonstrando os gastos com educação, saúde, urbanismo, administração, encargos especiais, assistências sociais e outras. Ela procura demonstrar as principais atividades do município, né, por função. E, no caso aqui, evidentemente, educação, saúde é que merece o destaque especial. Também temos o urbanismo, né, você vê. Na educação, do último quadrimestre de 2019, foi gasto 64 milhões, contra 42 milhões nesse primeiro quadrimestre. Na saúde, 47.995.000, contra 42 milhões neste primeiro quadrimestre. No urbanismo, 17 milhões em 2019, no último quadrimestre, contra 17.666.000 nesse primeiro quadrimestre. Administração, 20.961.000,
contra 20.081.000. Encargos especiais, 18.121.000 contra 18.602. Nessas despesas de encargos sociais especiais, apenas para esclarecer, estão incluídos aqui o serviço da dívida pública, precatórios, os parcelamentos que tem com a União, de INSS, etc. Por isso que dá um valor que merece algum destaque. Assistência social foi 7 milhões em 2019 contra 5.481.000 nesse primeiro quadrimestre. E as outras demais secretarias e unidades, 25 milhões no quadrimestre anterior contra 20.982.000 neste quadrimestre. Da mesma forma, fizemos aí um gráfico demonstrando a evolução dessas despesas destacadas em 2018, 19 e 20, comparando cada uma em cada exercício. Quem está visualizando aí dá para ver direitinho como é que estão o comportamento de cada uma. Depois nós temos um comparativo das receitas e despesas por entidade acumulado no período. Aqui demonstra o que gastou a Câmara, a Prefeitura, o Departamento de Água, a Fundação Educacional e também a arrecadação de cada uma delas. No caso da Câmara não tem arrecadação, é só repasse, porque é constitucional, né? É a determinação constitucional. Ela tem por função legislar, não tem que arrecadar nada. No caso aí da administração direta, que é a Câmara e Prefeitura, a receita arrecadada foi de 234 milhões, despesa empenhada 361 milhões, aí é um resultado negativo. Mas nas despesas empenhadas, ela demonstra um valor maior, porque logo no começo do ano são empenhados todos os contratos que a Prefeitura tem de ação continuada, como limpeza pública. Então, é feito o empenho do ano inteiro, do exercício inteiro, porque garante ao contrato a execução dele. Por isso que demonstra, mas não quer dizer que já foi realizada essa despesa, tá certo? Só na liquidada que vai ser executada. Aí por isso que tem uma coluninha na frente mostrando o que foi realmente liquidado no quadrimestre. Então, da administração direta foi 163 milhões. E há um resultado líquido, evidentemente, uma despesa menor do que a receita de 60 milhões. E a administração indireta, representada pelo Departamento de Água e Esgotos e a Fundação Educacional. Vou fazer um destaque aqui, mostrando o Departamento de Água e Esgoto. Ele teve uma receita arrecadada de 3.302.000, representado pela agência reguladora, né? E contra uma despesa empenhada de 3.137.000. E a despesa de liquidade de 2.731.000. No caso da Fundação Educacional, uma receita arrecadada de 1.581.000, uma despesa empenhada de 1.745.000 e uma despesa liquidada de 1.744.601. Gastou um pouquinho mais do que arrecadou, 163.000. Evidentemente suportada por saldo financeiro do exercício anterior. E aí, o total geral de toda a administração pública municipal. A receita arrecadada de 229 milhões, despesa empenhada de 366 milhões, a despesa liquidada de 168 milhões, uma liquidação menor de 61 milhões. Depois, um gráfico demonstrando a receita arrecadada, despesa empenhada, despesa liquidada, desses mesmos órgãos. Uma evolução também demonstrada no gráfico de 2017, 18, 19 e 20. Mostrando a evolução das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas
sempre comparando os quadrimestres, né, de cada exercício com o quadrimestre atual. A demonstração seguinte visa mostrar os limites que o poder público está sujeito, né, de gastos que são já determinados pela legislação federal, no caso a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela tem alguns limites que são máximos, né, de gastos com pessoal. Nós não podemos gastar mais do que 54% e ainda um limite prudencial de 51,3%, quer dizer, quando chegar ali é um alerta. No caso da saúde, é um limite mínimo. Nós temos que gastar no mínimo 15% das receitas de impostos. Na educação, um limite mínimo de 25% nas receitas também de impostos. No caso do Fundeb, que é o recurso destinado à educação, nós temos um limite mínimo de gastos com o pessoal do magistério de 60% e 40% para demais despesas. E da dívida, nós temos um limite de endividamento de 120% da receita corrente líquida. Se a nossa receita for 500 milhões, nós podemos fazer um endividamento de 600 milhões. Evidentemente que não é bom, mas é o limite que a lei estabelece. Aí nós temos, na sequência, uma evolução da receita corrente líquida. Como foi no primeiro... Senhor Sgalha, já terminou o tempo regimental, mas o senhor pode concluir. É pouquinha coisa que falta. A gente está acompanhando, tá? Já falta pouca coisa. Tá, ok. Aí demonstra aqui a evolução da receita corrente líquida no exercício anterior e no exercício atual. Também, esse aqui é só para efeito de cálculo daquelas limitações. Não há necessidade. Eu acho que seria bom abordar agora, já que estamos, né, com o tempo aí no final. Quanto foi o gasto na aplicação do ensino? Nós tivemos uma aplicação nesse primeiro quadrimestre, em relação à despesa empenhada, quer dizer, aquilo que realmente foi comprometido, de 30,18%. E do liquidado, aquilo que já foi realmente realizado, concluído, de 20,92%. E o que foi pago de 19,94%. Sempre acompanha essa evolução. O empenhado sempre maior, porque você já comprometeu, mas o que já foi realizado vai diminuindo e o pago, que é a última fase, um pouco menor, né? No caso da saúde, não, do Fundeb, nós realizamos aqui, nesse primeiro quadrimestre, de despesa empenhada, gastos com magistério, 43,62%, liquidado 43,62% também, e pago 40,92%. E as demais despesas, 48%, e 18% no liquidado e 15% no pago. E, por fim, nós temos aqui os saldos da dívida municipal. Como nós dissemos lá, tem uma limitação de 120% da receita corrente líquida, que daria aproximadamente 600 milhões, mas o nosso endividamento total é de 248.985.000, representado pela Previdência Social, 118 milhões, Banco do Brasil, que é um refinanciamento de dívida junto à União, de 10.159.000, Caixa Econômica Federal, representada por empréstimos feitos para PENA-FM, Jardim das Oliveiras, Verde Parque, mais o Finisa, dá 19.429.000. Desenvolve São Paulo, 4.325.000.
Receita Federal, parcelamentos referente a PASEP, 17.309.000. Precatórios da Prefeitura, R$ 60.739.819,93. Precatórios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, R$ 2.079.000. Precatórios junto ao Tribunal Regional Federal, R$ 3.060.000. Precatórios do DAIA, R$ 13.205.000. Totalizando todo esse endividamento em R$ 248.985.000. Que é de aproximadamente 49% da receita corrente líquida. Dessa forma, colocamos aí os dados que acredito seja de interesse de todos e nos colocamos à disposição aí para algum esclarecimento, caso haja necessidade. Obrigada, senhor Sgalha. E, a partir desse momento, nós passamos à fase das perguntas e respostas pelo palestrante, porque isso foi uma palestra, viu, senhor Sgalha? Eu não tenho registro de participação de qualquer vereador. Também não. No nosso WhatsApp também não tem perguntas. A gente fica triste porque as pessoas criticam bastante a questão financeira, ficam de olho e perguntam e questionam e chama só porque é político, já chama de ladrão. Não sabe nem aparece numa audiência pública, não faz nenhuma pergunta. Essa é a oportunidade de esclarecer, de tirar dúvidas. Então, acho que, infelizmente, no nosso país, as pessoas elas não participam da vida pública, elas só participam na crítica infundada a maioria das vezes, né? Mas eu quero cumprimentar, senhor Sgalha, pela maneira didática que vocês apresentaram esse material. Não entende quem não quer, né? É muito legal. Eu queria chamar a atenção para duas planilhas em especial. Essa daqui, que eu nem sei para onde eu aponto, para que vejam aqui, esta planilha. Vai pôr na apresentação lá. Porque eu acho bastante importante... está aparecendo. Bastante importante que a gente saiba quanto nós temos para gastar, quanto nós podemos gastar, até quanto podemos gastar e o quanto nós estamos gastando. Perfeito, exatamente. Aí, então, eu acho que isso aí é uma maneira muito fácil. De entender, se alguém não participa com medo de não entender, agora está facinho de entender. Tá. Essa mudança no jeito de apresentar ficou muito legal. Isso é importante. Então, está um material muito bonito. E já que não tem ninguém para perguntar, eu tenho algumas perguntas aqui que eu relacionei. Então, a questão das transferências correntes, que é aquilo que a União e o Estado mandam. Sim, né? Perfeito. A gente tinha uma previsão de 465 milhões esse ano, Sim. Em torno disso. Isso. E no primeiro quadrimestre, nós arrecadamos já 159 milhões. 159 milhões. É um pouquinho a mais dos 33 que a gente imagina que seria em cada quadrimestre. Isso é o quê? Quem mandou mais dinheiro? Olha, desculpe, eu vou isso, explica para nós. A transferências correntes ela é composta dos repasses que a União e o Estado faz para os municípios. Aí está englobado o ICMS, o FPM, o IPVA, as transferências para a saúde, outras transferências para a educação, como Fundeb. E, então, é um aporte dinheiro grande. De deputado, de emenda, está aqui também. Emendas parlamentares, todos entram aqui como transferência, porque, embora seja emenda, mas é uma transferência que vem da União ou do Estado para o município. E elas estão incorporadas nesse grupo de receitas que chamam de transferências correntes. Mas a maior participação dessas receitas, evidentemente, é o ICMS, seguido do FPM, e depois, aliás, acho que ainda antes dela, o Fundeb, que são as receitas do Fundo de Desenvolvimento Educacional, né?
que é uma receita também substancial, chega quase ao valor do ICMS. E também as receitas do SUS, né, que são destinadas à saúde. Então, são receitas muito importantes. E, muito embora a gente tenha tido uma queda, porque ainda a esperança era de se arrecadar um pouco melhor nesse primeiro quadrimestre. Mas, como eu disse anteriormente, nos meses de final de março, começo de abril e maio, houve uma queda grande nos repasses, principalmente do ICMS, onde estão a circulação de mercadoria, né? Em função da situação que nós estamos vivendo aí, de quarentena, tal, de comércio paralisado e uma opção de coisas. Mas, mesmo assim, ainda chegamos a um valor próximo, né, do quadrimestre anterior, que foi de dezembro de 2019. Ele é um pouquinho maior que o de dezembro, porque o IPVA influiu muito aqui. O IPVA, ele é pago quase todo no começo do ano, janeiro, fevereiro e março, porque há aquele parcelamento para quem já possui o seu veículo. Nos meses seguintes, há uma arrecadação de IPVA, mas bem menor, porque são só as novas aquisições. Então, por isso que nós estamos observando aqui, nesse primeiro quadrimestre de 2019, uma arrecadação ainda um pouco equilibrada nesse sentido. Mas a queda de arrecadação nos últimos 2 meses aí foi bem sentida pela Prefeitura. Como eu estou reinando aqui hoje, eu vou abusar. Seu Esgalha, dessas receitas aí, as principais receitas, que a senhora acabou de falar de ICMS, IPVA, sim, qual foi a que teve mais impacto em razão do Covid, né? Que teve mais problemas quando comparado ao ano passado? O que foi pior, IPVA, ICMS e as outras receitas? Na verdade, houve um impacto grande em praticamente todas elas, né? IPTU, mais porque a Prefeitura também ofereceu uma prorrogação de prazo, né, para pagamento. O ISS também. A Prefeitura ofereceu uma prorrogação de prazo para o mês de abril, porque foi onde estava o pior momento, né? Mas tivemos uma queda muito sentida também no ICMS e um pouco menor no FPM, mas também sentimos uma queda em relação ao exercício anterior. O IPVA teve momentos que a gente aguardava uma arrecadação mensal aí, X, e nós arrecadamos apenas 50% do IPVA, evidentemente em virtude dessa situação. Mas no ISS, por exemplo, além da Prefeitura ter prorrogado o vencimento do ISS do mês de abril, houve uma concessão do governo, por parte do governo federal, para aqueles contribuintes que participam do Simples Nacional. No Simples Nacional, você sabe que o contribuinte ele paga todos os tributos, né, em relação à atividade dele, configurada por um percentual X, que é, acho que 1%, e nessa arrecadação está incluído o ISS dessas atividades, que representa mais ou menos em torno de 1,5 milhão por mês, em média. Então, aí também a queda foi muito sentida também. No geral, a perda mensal aqui, nós estimamos aqui em cerca de 8 milhões, quase 10 milhões de reais da arrecadação do mês, incorporando todas essas perdas que nós tivemos aí. Vou aproveitar também. Nas nossas principais despesas, né? Eu estou procurando aqui o quadro, se alguém lembrar o número da página. Vou chegar já. Oi? 15. As principais é a educação, né? Isso, educação, assistência, saúde, 23. página 23. Isso. Qual delas está, assim, mais distante do que foi previsto? Por exemplo, o município previu gastar tanto em saúde, está mais ou menos. Tá.
tem alguma que dispara e fala, ó, estava previsto gastar isso, mas por conta da pandemia a gente teve que investir mais. Tem alguma nessa? Normalmente as despesas de educação, principalmente a saúde, ela está tendo uma atenção especial, e a assistência social está tendo uma atenção especial do Poder Executivo nesse momento. Ela tem prioridade, vamos dizer assim, máxima, né? Não só porque envolve, no caso da saúde, porque envolve diretamente o trabalho da saúde, no caso da educação, porque envolve as nossas crianças, e a assistência social, que dá o suporte para aquelas pessoas mais necessitadas. Por isso, elas têm uma atenção especial. E, nesse sentido, a Prefeitura tem desenvolvido todo o esforço para que essas despesas sejam garantidas e sejam implementadas até, para que possam ser, para atender bem em cada uma dessas atividades. E, então, nós não sentimos aí nesse aspecto nenhuma dificuldade por isso, porque foi direcionado para atender esses. As demais atividades do município, muito embora também sejam todas importantes, porque você não pode deixar de atender a mobilidade urbana, né? Você não pode deixar a rua esburacada, um trânsito ruim, caótico, você não pode deixar de atender a cultura, não pode deixar de atender outras atividades que tem aí, que são fins, porque existe sempre uma parcela da população que precisa daquilo, né? Você não pode abrir mão de tudo isso aí, mas a atenção especial, evidentemente, foram direcionadas principalmente à saúde, e educação e assistência social. Só mais uma pergunta e depois uma observação. Sim. A Câmara, de maneira extraordinária, mandou para a Prefeitura R$500 mil em março, daquilo que culturalmente, historicamente, seria repassado no final do ano. Sim. E a Câmara decidiu isso, a mesa diretora, os vereadores decidiram isso para a Prefeitura não ficar com muita dificuldade no enfrentamento dessa pandemia. Não é possível dizer onde é que vai esse dinheiro, porque ele entra num bolão, é isso? Ele entra no... na Receita Geral do município, né? Mas, evidentemente, quando vocês mandaram com o intuito de atender, principalmente, onde a gente estava com maior sofrimento no momento, né? E a Prefeitura, então, deve ter colocado esse dinheiro para atender essas atividades mais necessitadas. Eu pergunto isso porque muita gente pergunta para a gente, né? Fala, Tiesa, vocês liberaram antecipadamente R$500 mil do orçamento para a Prefeitura para gastar na saúde no enfrentamento dessa pandemia. Você tem certeza que foi gasto, entendeu? Então, a Prefeitura faz um demonstrativo de tudo que ela está gastando, principalmente nessa questão do Covid, ela está fazendo uma demonstração do que ela está gastando, está colocando bem claro isso aí para a população, através do site da Prefeitura, né? Nós temos a transparência lá, onde é bem demonstrado isso aí. E está havendo realmente um controle muito rigoroso. Não só porque tem que ser realmente assim, porque a população precisa realmente saber, mas porque também todos os órgãos de fiscalização também estão querendo saber, né? Porque o Brasil é muito grande, você sabe, isso aí envolve quanto, né, de recurso nesse Brasil inteiro. Então, há necessidade realmente de uma transparência dessa situação, porque senão vira uma baderna. Então, a Prefeitura tem feito todo o possível para manter isso aí bem informado. Para finalizar o meu reinado aqui de exclusividade, eu sempre fiquei muito preocupada com a questão do endividamento. Sim. E, principalmente, a gente que é vereador, é um aspecto que a gente se preocupa bastante. Mas eu nunca vi de uma maneira, nunca me tocou, pelo menos, de uma maneira tão evidente esse quadro do saldo das dívidas. Sim. E essa informação de que nós podemos, o município pode se endividar em até 600 milhões. Porque, na verdade, é 120% da receita corrente líquida, eu achei né? isso um dado importantíssimo.
Então, para você que pega- todo mundo saiba. Exatamente. Esse é um limite máximo, né? Mas, evidentemente, que é um endividamento muito grande. Somente se fosse uma excepcionalidade, né? Para chegar numa situação dessa. Sim, então a gente poderia nos endividar, o que é um absurdo, seria um absurdo, um despropósito, em até 600 milhões, e o nosso endividamento é quase 249. Isso, Quer dizer que nós estamos aí, né, com folga, que também seria uma irresponsabilidade. Mas o que me chama a atenção, e que eu acho que é bom que as pessoas saibam, e que também é uma crítica em cima de quem está em mandato, tanto a gente quanto o Executivo, é nessas dívidas de investimento. Pois não. Então, na verdade, eu vejo aqui dívida com o Banco do Brasil, 10 milhões e alguma coisa, Caixa Econômica, 19 milhões e alguma coisa, e Desenvolve São Paulo, que são 4 milhões. Então, 29, 35 milhões dos 248 que nós temos de dívida. 35 milhões é dinheiro para investimento, porque o resto é só dívida, dívida de previdência, dívida de precatório, dívida... Na verdade, desses 35 milhões aí, você tira os 10 milhões do Banco do Brasil, que não é investimento. Ah, Banco do Brasil não. E Banco do nossa, Brasil, então é menos ainda. É menos ainda, então seria 25 milhões, né? Na verdade, esses 10 milhões aí foi uma negociação de dívida que a Prefeitura... aliás, ela realizou um investimento, mas lá no passado, sabe? Com o Finame, desde a construção do DAIA, de outras atividades que a Prefeitura teve, existiam financiamentos com o banco, com o BID, com o Banco de Desenvolvimento em geral aí, e lá no passado isso aí. E eram financiamentos muito elevados. E o governo federal, na época, em 2000, ele acenou com a possibilidade dele assumir aquela dívida e da Prefeitura ficar devendo esses 10 milhões para o governo. Então, na verdade, ele foi um investimento no passado, mas nós estamos pagando hoje ainda aqui para o governo federal. Não é bem para o Banco do Brasil, muito embora aqui está o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é o administrador do governo federal para esse caso. Então, na verdade, é 19 mais os 4 aqui, né? Que é de investimento, que são mais recentes, vamos dizer assim, né? Isso, que são recentes, que foram tomados nesta gestão. As outras são dívidas que vêm aí de gestão. Nesses 19 milhões aqui da Caixa Econômica, não é dessa administração. Tem também aqui da administração anterior, que foi o asfaltamento lá do Verde Parque, foi o asfaltamento do Jardim das Oliveiras. E o PENA-FM, que foi para a instalação do Atende Fácil. Tá certo? Então, está nesses 19 milhões aqui. E está também o Finisa, que é o atual, né, onde a Prefeitura já recebeu 8 milhões. E só. E depois tem o Desenvolve São Paulo, que é um que está em andamento, né, que a Prefeitura vai recebendo e aplicando. Hoje, o que nós temos de dívida no Desenvolve São Paulo é 4.325.000. Então, na verdade, da administração atual, é esses 4 milhões, mais os 8 do Finisa. Sim. Desse montante todo aqui. Então, dá 12 milhões aproximadamente. Tá ótimo. Seu Esgaro, da minha parte, tem muito mais perguntas, mas eu entendo meu limite. Mas eu sei que o senhor está sempre à disposição para nos atender. A qualquer momento, né? você... Então, a gente agradece bastante a presença do senhor aqui, mesmo que cumprindo uma questão legal. Agradece a presença de todos que vieram aqui dar um apoio. Oi, um instantinho. Chegou uma pergunta aqui. Pois não. Seu Nelson Eduardo, vamos aproveitar, né? Gostaria que o secretário repetisse o valor de investimento no período, aquilo que foi aplicado para melhorar a vida dos araçatubenses na cidade. Pode ser? Eu acho que é bem isso que o senhor acabou de falar, né? É Nelson? Tem outra pergunta, Gil? Como é que é o nome dele? Desculpe aí. Tá aqui, ó, tá? É essa tabela? Não. Não? De investimento, ele fala, né? Na cidade, nesse período. É Nelson? O nome dele é Nelson? Nelson Eduardo. Nelson Eduardo. Então, bom dia, Nelson. Com referência a investimento, neste período aqui, nós temos
vários investimentos aí que estão em andamento, né? Que no caso é a Avenida Pompeu de Toledo, é a Avenida 2 de Dezembro, é o prolongamento da Valdemar Alves, lá para aqueles bairros da Zona Norte. E é uma série de asfaltamento de alguns bairros onde estavam ainda sem asfalto, que a Prefeitura está realizando, estão em andamento. O montante total desse investimento, ele não dá para ele ser medido somente nesse período aqui, porque são contratos que demandam alguns meses aí de execução. Então, se você for pegar aqui os números friamente, você vai achar um valor que talvez não corresponda à totalidade do investimento, porque nós estamos analisando o primeiro quadrimestre, né? Então, nós temos aqui nesse primeiro quadrimestre uma realização de 10.623.000, que é do período. Mas, evidentemente, que esses investimentos aí representam muito mais, porque ele já vem sendo executado, alguns desde o ano passado, e que ainda vai continuar, e outros que já foram totalmente liquidados. Então, na verdade, nesse quadrimestre foi de 10 milhões, mas ele representa muito mais. Precisaria pegar todos os contratos para a gente avaliar melhor isso aí. Se ele quiser, a gente pode fornecer posteriormente. Lembrando também que a gente está aqui à disposição, a nossa ouvidoria, a ouvidoria da Prefeitura, alguém que quiser ligar, pedir algum esclarecimento, entre em contato conosco, que a gente passa pergunta, busca resposta, para não deixar nenhum cidadão desassistido. E críticas e sugestões, que não é o momento agora também, porque nós estamos tratando da audiência pública, os que quiserem também dirijam as críticas e as sugestões à nossa ouvidoria da Câmara, que nós temos vários instrumentos para conversar com a comunidade, com a população. Então, não havendo mais inscritos, encerramos esta audiência, agradecendo a participação de todos. Informamos que a próxima audiência de finanças deverá ser realizada no mês de setembro de 2020, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Perfeito. Muito obrigada a todos pela atenção, obrigado especial aos servidores que, a despeito de todos os riscos, estão aqui para cumprir protocolo, né? Muito obrigada, viu, Cês Galha? Um bom dia a todos.